Olá a todos. Nesta aula vamos dar continuidade ao nosso curso de Princípios dos Processos Químicos. Nesta aula iniciaremos o assunto de balanços de energia. Após esta aula, você será capaz de aplicar os conceitos de energia cinética e de energia potencial, definir variável de estado e variável de processo e aplicar os conceitos de energia interna e de entalpia. Bem, por se tratar de um curso de aplicação da termodinâmica, digamos assim, em engenharia química, não nos preocuparemos aqui em definir cada termo no sentido mais rigoroso ah, da ciência, né? Nossa preocupação aqui será apenas em aplicar os conceitos oriundos da termodinâmica para o balanço de energia. Então, inicialmente, precisamos compreender o porquê de estudar o balanço de energia. Como podemos ver aqui no gráfico, a demanda energética, né, separada por fontes, só vem aumentando a cada ano, certo? Sabemos que, à medida que a energia foi se desenvolvendo, a capacidade de produção energética foi se desenvolvendo, mais ainda a humanidade, né, a civilização, conseguiu se desenvolver mais, né? Então, o objetivo principal para o engenheiro químico será otimizar a produção e o consumo de energia em processo. Além disso, é muito comum em processos químicos, por exemplo, uma corrente de energia saindo de uma dada operação ser utilizada em uma outra operação em que necessita de energia. Outras questões que iremos levantar aqui ao longo desse tópico será, por exemplo, quanto de energia eu preciso fornecer para um reator para ele continuar operando de forma isotérmica? Ou quanto eu preciso de energia para fazer um componente do estado líquido para o estado vapor? Essa e outras perguntas serão, digamos assim, o foco do nosso estudo neste tópico. Antes de iniciarmos a definir os termos do balanço de energia, é importante relembrarmos alguns conceitos em relação a sistemas quanto ao fluxo de matéria e o fluxo de energia. Bem, sabemos que o sistema ele pode ter, atravessando a sua fronteira, né, que está delimitada pela linha tracejada laranja, aqui, que seria a fronteira do sistema, ele pode ser classificado das seguintes maneiras. Primeiramente, como aberto, onde ele permite tanto o fluxo de matéria como de energia, como podemos observar aqui na figura. O sistema também ele pode ser classificado como fechado, onde apenas o fluxo de energia estará presente no sistema, né, durante o processo. Ou o sistema também pode ser classificado como isolado, quando não há nem fluxo de matéria e nem fluxo de energia através de suas fronteiras. A aula de hoje nós iniciaremos a conceituar os termos envolvidos no balanço de energia, como energia cinética, energia potencial, energia interna e entalpia. Na próxima aula iremos definir os termos responsáveis pela transferência de energia, né? O tipo de transferência de energia que podemos ter em um processo. O primeiro tipo de energia que iremos conceituar será a energia potencial, que ela é definida como a energia que o sistema possui devido à força exercida sobre sua massa por um campo gravitacional ou eletromagnético em relação a uma superfície de referência. Ou seja, quando temos um corpo com a massa, obviamente, distante de uma superfície de referência, esse corpo terá a energia potencial, certo? No caso, em processos químicos, dificilmente ou raramente encontraremos algum processo que teremos envolvido campo eletromagnético. Então, a maioria dos sistemas, quando a energia potencial ela for relevante, será em relação ao campo gravitacional, certo? E a energia potencial de em um campo gravitacional pode ser calculado pela seguinte relação, onde nós temos aqui a massa, a constante da gravidade, né, da aceleração da gravidade, e h será a distância em relação à superfície de referência. Como geralmente consideramos para o campo gravitacional a superfície da Terra, né? Então geralmente estamos falando aqui de uma altura, né? Então seria geralmente uma energia em relação à superfície da Terra, né?
Também vamos ver que em balanço de energia, seria muito comum queremos avaliar a taxa de energia de um processo, né? Então, para a energia potencial, isso será dado por todo termo que tiver um pontinho em cima, como nós podemos observar aqui, será relacionado a energia por tempo, né? Neste caso, no lugar da massa do sistema, devemos considerar a vazão mássica, certo? E também podemos ter a energia potencial específica, ou seja, a energia a- para cada quantidade de massa, né? Para cada quilograma, para cada libra, enfim. Sempre quando tiver circunflexo, né, estaremos falando de propriedades específicas, né? A energia relacionada ao movimento do sistema é a energia cinética, que é definida como a energia que um sistema ou algum material possui por causa de sua velocidade em relação à vizinhança, que está geralmente, mas não sempre em repouso. Ou seja, a energia cinética ela está relacionada ao movimento do sistema, certo? E ela pode ser calculada da seguinte maneira: 1 sobre 2 vezes a massa vezes a velocidade ao quadrado, certo? Notando que, no sistema internacional, se a massa for dada em quilograma, né, e a velocidade, como é dada em metro por segundo, nós teremos que a energia cinética estará em joule, certo? Da mesma forma, a energia potencial também. Se utilizamos todos as unidades do sistema internacional, o valor será, a unidade será da energia potencial joule. No caso da energia cinética por tempo, nós temos, certo, que no lugar da massa nós vamos utilizar a vazão mássica e a energia cinética específica nós não temos nem massa nem vazão mássica, apenas velocidade ao quadrado, ok? Agora, através do seguinte exercício, veremos uma aplicação para a energia potencial e a energia cinética. Um gás flui através de uma longa tubulação de diâmetro constante. A saída da tubulação é mais alta do que a entrada, e a pressão do gás na saída é menor do que a pressão na entrada. A entrada do gás é constante através da tubulação, e o sistema está no estado estacionário. Letra A. Como se comparam as vazões mássicas na entrada e na saída, e as massas específicas, e as vazões volumétricas? Admita comportamento de gás ideal. Bem, então fazendo aqui um esquema do nosso problema, nós temos o seguinte: o gás entrando numa tubulação com as seguintes propriedades, certo? Que é a vazão mássica, pressão, temperatura e massa específica. E aqui as propriedades de saída, ok? Foi dito que ele está a saída da tubulação está a uma altura, né? Está mais alta do que a entrada, então nós temos aqui uma altura entre o nível da entrada e o nível da saída, né? Então pergunta-se, como se compara as vazões mássicas na entrada e na saída? Bem, como está falando que o sistema está no estado estacionário, quer dizer que as vazões mássicas elas não se alteram, né? Então nós temos que M1 ponto é igual a M2 ponto, certo? E pergunta-se também, e as massas específicas? Bem, como pede-se para considerar o gás como um gás ideal, nós temos que a massa específica ela é dada por PmRT, onde P é a pressão, M é a massa molar, R é a constante dos gases e T é a temperatura. Também foi dito no problema que a pressão do gás na saída é menor do que a pressão do gás na entrada, ou seja, P2 é menor do que P1. Como P2 é a única variável da equação da massa específica que muda e ela é diretamente proporcional à massa específica, então quer dizer que a massa específica na entrada será maior do que na saída, pois a pressão é maior na entrada do que na saída. Também pede para avaliar, fazer a comparação entre as vazões volumétricas. A vazão volumétrica ela pode ser dada pela seguinte expressão: vazão mássica por massa específica, certo? Como a vazão mássica ela é constante e a massa específica ela é inversamente proporcional à vazão volumétrica, então quer dizer que a vazão volumétrica
será maior na saída do que na entrada, ok? No item B temos o seguinte: a variação na energia potencial do gás desde a entrada até a saída é positiva, negativa ou zero? E a variação na energia cinética? Bem, seguindo o nosso mesmo esquema, né, como já havíamos comentado, nós temos que a saída ela está no nível mais alto do que a entrada, certo? Então, considerando como a entrada na superfície da Terra, digamos assim, no nosso nível de referência, nós vamos ter que a energia potencial, certo? Ela vai ser dada pelo quê? Como a massa ela permanece constante, né? A vazão mássica, G ΔH. No entanto, ΔH é positivo, pois a saída, né, H2 menos H1 é maior do que zero. Logo, a energia potencial é maior do que zero, certo? No caso da energia cinética, nós tínhamos visto no item anterior que a vazão da saída é maior do que a vazão da entrada, certo? E a vazão, também foi dito o seguinte, a vazão se relaciona com a velocidade da seguinte maneira. Vazão é igual a velocidade vezes a área. No entanto, a área ela é constante, pois o diâmetro da tubulação é constante, certo? Então isso quer dizer que a velocidade na saída vai ser maior do que a velocidade na entrada. Logo, né, a energia cinética, que é dada por 1 meio V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado, como essa diferença, como o V2 é maior do que V1, então quer dizer que a variação de energia cinética também é positiva, certo? Dois conceitos muito importantes da termodinâmica são o de variável de estado ou função de estado e o de variável de processo ou variável de caminho. Uma variável de estado é definida como uma propriedade que não depende do processo pelo qual o sistema passou, mas apenas do seu estado atual. Isso aqui é muito importante, a questão do estado atual. Uma variável de processo ou caminho, por outro lado, é uma propriedade que depende do processo realizado pelo sistema, certo? Vou tentar fazer aqui de forma bem simples, bem intuitiva, que a nossa preocupação aqui apenas é conhecer, identificar o que é uma variável de processo e uma variável de caminho, certo? Fica para a disciplina de termodinâmica definir isso de forma mais rigorosa, ok? Então, vamos imaginar aqui um gráfico PV, certo? Pressão e volume, onde eu vou ter aqui um ponto 1, né, o estado 1, e um estado 2, certo? Agora vamos imaginar que eu tenha um processo dessa forma aqui, certo? Identificado aqui por A, e um processo identificado por B. Ok? Notemos que o valor do volume, da variação do volume para os dois processos, certo? O ΔV para o processo A, ele é igual ao ΔV para o processo B, certo? Isso quer dizer o quê? Que essa variável ela não depende do processo pelo qual o sistema passou. Pouco importa se eu estou no estado 2, para eu identificar o valor do meu volume, por exemplo, pouco importa saber se para ele chegar lá nesse estado teve que fazer um processo a pressão constante, ou a volume constante, ou uma combinação de outros tipos de processo. O importante é que, para eu saber o volume do meu processo, basta saber o estado atual, o volume do meu sistema, basta saber o estado atual do meu sistema, certo? Então, variáveis como o volume e outras que veremos mais à frente, como a energia interna e a entalpia, são variáveis de estado, ok? Por outro lado, a energia será trocada entre o sistema e a vizinhança de uma forma diferente no processo A e no processo B. Veremos na aula seguinte duas grandezas que avaliam
a energia transferida em um processo, certo? São elas o calor e o trabalho. Essas grandezas dependem do processo. Por exemplo, o calor envolvido em um processo a pressão constante, ele é diferente, que chega nos mesmos estados, né, no estado 1 e no estado 2, é diferente de um processo que ocorre a volume constante, por exemplo, certo? Ou a combinação desse processo. Então, no caso aqui, nosso caso hipotético, o calor do processo A, ele será diferente do processo B. Assim também para o trabalho. Então, variáveis desse tipo são variáveis de processo, certo? Veremos que a definição disso, que o fato de a energia interna e a entalpia e o volume, por exemplo, serem variáveis de estado, irão facilitar muito o cálculo de variáveis de processo, como o calor e o trabalho, como veremos nas aulas seguintes, ok? Até agora vimos a energia relacionada ao movimento de um sistema, que é a energia cinética, e também a energia relacionada a uma superfície de referência, que é a energia potencial. Agora imaginemos o seguinte: quando temos, por exemplo, uma panela de água no fogão e aquecemos aquela panela, o sistema não está ganhando energia cinética, né? Porque pelo menos aí não tá, a panela não começa a se movimentar, não começa a acelerar, certo? A panela também não sai do lugar, não vai subir por causa do aquecimento, ou seja, não vai variar a energia potencial, mas está sendo fornecida energia para aquela panela. Então, para onde vai aquela energia? Certo? Na termodinâmica, definimos essa energia, que é a energia das moléculas, certo? Como energia interna, ok? Não vamos nos preocupar aqui em estudar o aspecto molecular da energia interna, do sistema do sistema a nível molecular. Aqui vamos apenas definir a energia interna como a energia que engloba as energias cinéticas e potencial das moléculas que compõem o sistema, além das interações de seus constituintes atômicos e subatômicos. Sabemos que as moléculas, há energia entre as moléculas, a energia cinética das moléculas, ou seja, as moléculas se movimentam, certo? Só que aqui na nossa disciplina de princípios de processos químicos, nosso objetivo é apenas calcular o balanço de energia, certo? Fazer o balanço de energia para processos. Então, a energia interna aqui vai ser apenas um dado para o nosso balanço. Então, por hora, a definição da energia interna para a gente será essa, ok? Outra grandeza, também que vai aparecer muito em balanço de energia, será a entalpia. Que a entalpia ela é definida como a energia interna mais a pressão vezes o volume do sistema, certo? Veremos que a entalpia será uma propriedade termodinâmica muito útil em balanço de energia com escoamento, tá ok? Lembrando também que quando tivermos as propriedades termodinâmicas com um ponto em cima do seu símbolo, como podemos ver aqui, certo? Estamos falando por exemplo, da energia interna por unidade de tempo e da entalpia por unidade de tempo. E na definição da entalpia por unidade de tempo, devemos utilizar as propriedades termodinâmicas também por unidade de tempo. De forma análoga também para as propriedades específicas, como aqui nós temos a energia interna específica e a entalpia específica, relacionada a uma unidade de massa. Também podemos encontrar a energia interna molar, que pode ser simbolizada assim, e a entalpia molar, ok? Onde também deveria se levar em consideração a energia interna molar e o volume molar, ok? Vale menção que as propriedades termodinâmicas, como as propriedades termodinâmicas de estado, como a entalpia e a energia interna, a gente não pode ter um valor exato, ou seja, não podemos ter um valor exato de energia interna. Por exemplo, a gente não pode afirmar que a energia interna na temperatura de 300 Kelvin e 1 bar, ela tem um valor exato. Não, o que nós podemos calcular são as variações da energia interna e as variações da entalpia, certo? Então, para isso, utiliza-se um valor de referência, onde esse valor de referência ele vai ter um valor, certo? Então, toda vez que encontrarmos esses valores em tabelas, por exemplo, que será tema de uma aula nossa, então estaremos, na verdade, contando lá, se tiver o valor da energia interna a uma dada temperatura e pressão,
Na verdade, aquele valor é o valor da variação da energia interna em relação à energia interna de referência, certo? Veremos isso com mais detalhe nas próximas aulas. Então, para finalizar, vamos resolver o seguinte exercício. A energia interna específica de um fluido é 200 calorias por grama. Letra A. Qual a energia de 30 gramas deste fluido? Letra B. Se o fluido deixa o sistema com uma vazão de 5 gramas por minuto, a que taxa a energia interna é transportada para fora do sistema? Letra C. O que você precisaria para calcular a entalpia específica deste fluido? Bem, é uma questão bem simples, só para a gente poder reforçar os conceitos abordados até o momento, certo? Então, na letra A, nós temos o valor da energia interna da energia interna específica, que é esse aqui, de 200 gramas por 200 calorias por grama, certo? Aqui é a energia interna específica. E queremos saber qual é a energia interna total para uma massa de 30 gramas. Simples, né? Sabemos que a energia do sistema é dada pela massa vezes a energia interna específica. Então, fazendo 200 vezes 30, nós teremos que a energia total do sistema será de 6.000 calorias. Ok? No item B, também é muito simples, pois nós temos aqui agora a vazão do sistema, certo? Então, aqui nós temos agora a vazão mássica do sistema, certo? Então, temos que a taxa de energia interna, né, a energia interna transportada, será a vazão mássica vezes a energia interna, que também fica muito simples, multiplicando 5 por 200, certo? Como estamos falando de taxa, estamos falando de uma grandeza por tempo, né? Caloria, no caso, por tempo. E a última pergunta é a seguinte: o que você precisaria para calcular a entalpia específica deste fluido? Bem, aí é só irmos para a definição de entalpia. Como eu havia mostrado no slide anterior, a entalpia ela pode ser definida como a energia interna, no caso aqui entalpia específica, a energia interna específica, vezes a pressão, vezes o volume específico. Então a energia interna nós já temos. Então nós precisaríamos do volume específico, certo? E da pressão do sistema. Desta forma, poderíamos ter o valor da entalpia, né, desse fluido. Entalpia específica deste fluido. Ok? Bem, pessoal, por hoje é só. Qualquer dúvida pode enviar para o meu e-mail ou então deixar nos comentários aqui deste vídeo. Ok? Obrigado pela atenção e até a próxima.